Mente e cérebro são a mesma coisa? Que respostas as evidências científicas nos trazem em relação a essa questão? E por que esse conceito parece tão intuitivo e tão persistente para nós, seres humanos? Fica aí que eu vou falar sobre tudo isso e mais. E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Algures e essa é a segunda parte do vídeo sobre dualismo, que é a ideia de que mente e cérebro ou mente e corpo são duas coisas diferentes. Como aqui eu vou direto para o assunto do título do vídeo, se você não sabe nada sobre esse assunto, eu recomendo dar uma olhada no vídeo anterior, onde eu falo sobre a parte mais da filosofia da relação entre mente e cérebro, explicando sobre o dualismo, por que essa questão é relevante e os diferentes tipos de dualismo que você vai esbarrar por aí. Spoiler! Não foi só Descartes que se debruçou sobre essa questão. Bom, diferente da filosofia, da religião ou da arte, a ciência requer hipóteses testáveis, experimentos e evidências para estabelecer a verdade de um conhecimento. Em geral, as alegações do dualismo não podem ser testadas, né? E apesar do fisicalismo, que é o oposto do dualismo, ter seus próprios problemas mesmo estando alinhado ao processo científico, tem pelo menos um ponto de partida que acaba sendo consenso. A noção de que a consciência, ou mente, eu vou usar esses dois termos como sinônimos, é produto da evolução, da seleção natural, mais especificamente falando. E deve ter sido selecionada porque favoreceu a reprodução e a passagem dos genes adiante em algum ponto. Mas se o dualismo não for a explicação para a natureza do mental, por que o cérebro evoluiu para acreditar que tem uma existência separada do corpo? Bom, as principais evidências científicas sugerem que o dualismo se liga à percepção de estados mentais próprios e à inferência de estados mentais em outros. No ambiente que o sistema nervoso humano evoluiu, ser capaz de reconhecer quando algo é um ser vivo é uma vantagem imensa, porque permite que a gente possa identificar se esse ser é uma ameaça ou não. É claro que coisas não vivas podem ser ameaças também, como um incêndio, um desmoronamento, etc, né? Mas seres vivos são mais imprevisíveis do que coisas não vivas, né? Então inferir a presença de mentes em outros seres proporciona uma vantagem sem igual. Só que para entender que os outros têm mente, é preciso primeiro que a gente entenda que nós mesmos temos mente. Steven Mitten propõe que a evolução da consciência tenha se dado em três fases. A inteligência geral, que seria primeiro um conjunto de regras básicas que serve como referência na hora de tomar decisões. Inteligências especializadas que vieram depois, que já é um refinamento da inteligência geral com módulos, digamos assim, especializados em tarefas específicas e que funcionavam isolados uns dos outros. E depois veio a conexão entre as inteligências especializadas quando elas passaram a trabalhar em conjunto. Mitten também sugere algumas inteligências especializadas que poderiam ter surgido na fase 2. Uma naturalista, que seria capaz de compreender o mundo natural e o ambiente ao redor, uma técnica que serviu para a fabricação e manipulação de utensílios, e uma social para interagir com outros indivíduos. E a inteligência social que incluiria módulos capazes de inferir estados mentais em outros. Na fase 3, Mitten sugere que houve um salto bem significativo na humanidade, quando as inteligências passaram a integrar conhecimentos umas das outras e podendo fazer o que antes não eram capazes. Por exemplo, combinando informações das inteligências técnica e social, foi possível para a gente desenvolver acessórios com intenções culturais e religiosas. Combinando as inteligências naturalista e social, foi possível atribuir mente ao ambiente e a fenômenos naturais. Tendência conhecida como antropomorfismo e um dos motivos pelos quais você pensa que seu pet às vezes parece gente. Eu não estou dizendo que animais não têm mente, tá, gente? Eu só estou dizendo que a gente tende a enxergar eles como tendo atitudes mais humanas
por causa do antropomorfismo. Bruce Hood trabalhou em cima de outra tendência cognitiva que é chamada de essencialismo e que interessa para a gente aqui. Essencialismo seria a nossa capacidade de atribuir uma essência a outros objetos e outros seres. E é diferente do antropomorfismo no sentido em que não é uma mente e sim uma substância, né? Uma essência, como o nome já diz, que seria característica de seres vivos e proporciona um determinado tipo de identidade para elas. Tem dois estudos dele que dão exemplos bem interessantes disso. Um é a reação a uma peça de roupa usada anteriormente por um assassino. Nesse estudo, os pesquisadores disseram ao grupo de estudo, né, que uma peça de roupa em ótimo estado teve como dono anterior um assassino cruel e pedia se as pessoas usariam essa peça de roupa. A grande maioria das pessoas rejeitavam completamente a ideia de usar uma roupa que tenha sido usada anteriormente ou tenha sido de um assassino, mesmo que a roupa tivesse em perfeito estado e fosse como nova. Só que ninguém sabia explicar o porquê dessa rejeição. No outro estudo, Hood construiu uma máquina de duplicar, falsa, claro, onde disse para crianças que participaram do estudo que essa máquina fazia uma cópia exata dos bichos de pelúcias delas, né? Os bichos de pelúcias favoritos delas, né? O que eles fizeram, você já deve imaginar, foi comprar bichos de pelúcia idênticos e ver como as crianças reagiam. O mais curioso é que a maioria das crianças acreditava totalmente que era possível que a máquina pudesse duplicar, né, que a máquina funcionasse de verdade, que ela pudesse duplicar os bichos de pelúcia. Mas elas acreditavam que só era possível copiar os aspectos físicos do bichinho de pelúcia, mas não a sua mente. Em outras palavras, para as crianças, a identidade do seu bichinho de pelúcia permanecia intacta e não replicável. Hood sugere que o essencialismo evoluiu, em parte, para que a gente pudesse lidar com questões relacionadas à contaminação. Inferir que algo possui uma essência que pode ser passada adiante ajudava o Homo sapiens a deduzir perigos invisíveis no mundo real, numa época em que a gente ainda não tinha ideia do que eram vírus, bactérias ou venenos. E a gente acaba daí, né, por questões de evolução cultural e tal, carregando esse essencialismo até hoje. Porque mesmo a gente podendo racionalizar, né, perigos para os quais a gente tem explicação científica atualmente, a gente ainda tem um instinto de evitar qualquer tipo de contaminação, mesmo que seja a contaminação por algo abstrato como maldade. E o oposto também funciona. Hood descreve exemplos da tendência que a gente tem de querer tocar, usar ou estar perto de objetos que foram de pessoas notáveis, como cantores, atores, etc., ou que são considerados sagrados. O essencialismo é uma boa explicação para a nossa tendência em crer no sobrenatural e se conecta com a ideia do dualismo, mas não é a única. Ayana K. Willard e Ara Norenzayan estudaram 4 tendências cognitivas diferentes ligadas a crenças religiosas /sobrenaturais e como elas se relacionam. Uma delas foi a teoria da mente, que é a capacidade de inferir estados mentais em outros, e eu fiz um vídeo só sobre isso, né? Se quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima. E as outras foram o pensamento teleológico, que é a tendência a inferir que existe um propósito no universo, o antropomorfismo, que eu comentei nesse vídeo, e o dualismo mente-corpo, que eu expliquei no vídeo anterior e que também é o tema desse vídeo. Dessas 4 tendências cognitivas, a presença do dualismo, ou da crença no dualismo no caso, foi o que mais permitiu prever a presença das outras 3. Isso sugere que quanto mais forte a crença em uma mente separada do corpo, mais provável é a crença em entidades sobrenaturais. E também a crença nesses outros aspectos que foram medidos, né, particularmente. E o que tudo isso nos diz sobre o dualismo? Bom, as evidências têm mostrado ao longo das décadas que a nossa mente tem um viés dualista, mas que esse viés existe porque o cérebro humano evoluiu para inferir mente em outros e em nós mesmos.
Mas esse viés não é necessariamente a prova de que mente e corpo são coisas diferentes. É só uma peculiaridade favorecida pela seleção natural, porque era vantagem pra gente. Mas a ciência já consegue explicar a mente, ou a consciência? Não completamente. Mas diversos estudos com pacientes que tiveram prejuízos em certos aspectos da mente depois de terem algum tipo de dano no cérebro, mas mantiveram todas as outras características cognitivas intactas, ajudam a fornecer um panorama sobre a relação entre mente e cérebro. Antônio Damasio e V.S. Ramachandran descreve diversas condições clínicas envolvendo lesões cerebrais e alterações de consciência, entre elas o mutismo acinético, onde o estado de vigília parece intacto, mas o corpo não se comunica com o ambiente externo. E os automatismos epiléticos, que são episódios de ausência de consciência enquanto a pessoa continua realizando tarefas físicas de forma automática. Em ambos os casos, o estado de vigília se mantém, mas a autoconsciência não. Na anosognosia, o paciente com parte do corpo paralisado não consegue reconhecer sua paralisia. É um tipo de negação que não é consciente. Para a pessoa, ela simplesmente não está paralisada. E mesmo que médico ou cientista demonstre que ela está paralisada, o cérebro dela cria justificativas. E ela solta justificativas. E, acredite em mim quando eu falo isso, não é de propósito, não é consciente pelo menos. A pessoa realmente acredita que não está paralisada. Na prosopagnosia, o paciente não reconhece rostos, mas o problema não são as vias neurais que identificam faces, e sim a conexão emocional com rostos conhecidos. É uma condição que o Oliver Sacks, um grande autor e neurocientista, tinha. O inverso desse dano, que é a conexão emocional intacta, mas uma lesão nas vias que identificam faces, acontece na síndrome de Capgras, onde o paciente reconhece um familiar, mas acredita que este foi substituído por um sósia, um robô, um alien ou coisa assim. Sei, acredite se quiser. Essa é uma condição real. Em ambos os casos, a gente consegue notar que a identificação de rostos não tem apenas a ver com os aspectos físicos da face, mas também com aspectos emocionais que a interação e relacionamento que a gente tem com uma pessoa gera. E a gente ainda pode citar a somatognosia, onde pacientes têm episódios epiléticos e deixam de sentir que têm um corpo físico. Eu não consigo nem imaginar como é isso. Mas essas são condições mais raras, resultados de danos em áreas muito específicas do cérebro. Tem outras condições que são bem mais comuns e que não necessariamente envolvem danos específicos no cérebro. Uma delas é a síndrome do membro fantasma, onde indivíduos com membros amputados continuam sentindo até mesmo dor no membro inexistente. Outra é a sensação de presença fantasmagórica, que todo mundo já sentiu em algum momento da vida. O mais curioso é que cientistas já conseguiram induzir a sensação de presença fantasmagórica estimulando o córtex temporoparietal de pacientes saudáveis e demonstraram que essa sensação é causada por um erro de percepção do próprio corpo. As pesquisas do Antônio Damasio com essas e outras lesões cerebrais levaram ele a criar uma teoria sobre a consciência, sobre a geração da consciência. Na hipótese dele, a consciência emerge da atualização constante das informações sobre os estados internos e externos do organismo. Com isso, ele propõe que a mente funciona em 3 camadas. O proto-self, como ele chamou, que registra as mudanças de estado do organismo o tempo inteiro, o self central, que gera a percepção do eu situado no presente, e o self autobiográfico, quando o self central se conecta com a memória, criando o histórico de vida. É a partir disso que funções superiores como crenças e linguagens são possíveis. A teoria da consciência de Damasio parece ser a mais próxima de explicar a geração da mente a partir de mecanismos já conhecidos pela ciência. Mas, se você estiver interessado nesse assunto, existe também um livro chamado O Cérebro Relativístico, do Miguel Nicoleles, que explica que dá uma outra ideia sobre como funciona a mente. Talvez eu faça um vídeo específico sobre essa ideia, porque ela não cabe aqui
nesse vídeo em particular. Mesmo entre os fisicalistas, que são aqueles que rejeitam o dualismo, né, e acreditam que mente e cérebro são, pelo menos em alguma medida, a mesma coisa, aspectos do dualismo, ou do conceito de dualismo, acabam escorregando em conceitos-chave utilizados até hoje pelas neurociências. Um exemplo disso, ou mais emblemático pelo menos, é a pressuposição de representações mentais. Representação mental é um tema meio complicado demais para esse vídeo aqui, mas basta dizer que é meio que um consenso na neurociência. Não há uma teoria unificada, digamos assim, mas a ideia geral é que o sistema nervoso transforma a atividade bruta dos neurônios em representações abstratas como crenças, desejos e pensamentos. Uma comparação possível seria um algoritmo de computador, mas essa é uma comparação bem simplista. Mais adiante, pretendo fazer um vídeo sobre cognição corporificada e isso fica um pouco mais claro. Lawrence Shapiro é um especialista que alerta para esses algoritmos mentais, que seria basicamente a função exercida pelas representações mentais, né? E diz que elas flertam perigosamente com uma concepção dualista de mundo. Porque apesar de ser um pressuposto na pesquisa neurocientífica hoje em dia, pelo menos, uma coisa que é pouquíssimo questionada na hora de se fazer pesquisa, representações mentais ainda são um construto hipotético, difícil de ser testado e demonstrado. É por isso que muitas vezes eles deixam de lado e simplesmente presumem que elas existem. Mas isso não significa que o dualismo tenha alguma vantagem sobre o fisicalismo, tá? Pelo contrário, as evidências de que a atividade do cérebro gera a mente se acumulam mais e mais, especialmente depois da chegada de tecnologias como a ressonância magnética funcional, né, o chamado fMRI. O fMRI criou um salto nas descobertas neurocientíficas ao permitir a visualização da atividade cerebral em tempo real. E seu uso tem trazido diversos resultados bastante promissores, mesmo para aspectos da consciência que antes eram considerados intransponíveis pela ciência. Em 2018, Roger Koenig, Robert e Joel Pearson foram capazes de prever que tipo de imagem um indivíduo escolheria estudando sua atividade mental. Os pesquisadores demonstraram que a força subjetiva da figura imaginada pode ser prevista a partir de padrões de atividade neuronal no córtex visual primário, sugerindo que a variação subjetiva da imagem pensada é diretamente influenciada por padrões de atividade sensorial, ou seja, pelo cérebro. A gente pode argumentar que esses resultados que eu comentei explicam aspectos da consciência apenas, né? Ou seja, só pedaços, mas não explica a consciência propriamente dita, o que a gente chamaria de mente. E é verdade, mas a gente está chegando lá. Em março de 2019, pesquisadores detectaram um padrão de atividade cerebral distinto apenas quando pacientes estão conscientes, ou seja, quando estão acordados. Os resultados trazem duas conclusões importantes: que existe uma atividade cerebral particular ao estado de vigília que é distinta, que é diferente o bastante para ser teorizada como uma assinatura da consciência. E, se essa assinatura de fato corresponde à consciência, isso pode representar uma vitória decisiva para a visão fisicalista da mente e uma derrota para o dualismo. O resumo de tudo isso é que hoje há pouca dúvida de que a mente é gerada pela atividade do cérebro, e nesse caso, a visão de que a mente e o cérebro são coisas diferentes fica cada vez mais longe de ser real. E eu sei que isso pode desapontar alguns, mas mesmo que o dualismo não seja real, não se preocupe. Esse conceito sempre vai estar vivo na ficção, seja na fantasia, na ficção científica ou no terror. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e do anterior e que eles tenham ajudado você de alguma maneira a entender melhor sobre o dualismo e aonde a ciência se encontra nesse debate. Até a próxima!